meninas, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu vou contar como foi um relato do meu parto normal. Eu tô falando um pouco baixo porque a Isa tá dormindo, então foi no único momento que eu consegui gravar pra vocês, porque vocês entendem que tá uma correria bem grande. Antes de eu começar a contar como foi, eu queria pedir desculpa pela ausência nos vídeos, mas é que tá impossível, entendeu? Tá bem difícil assim, eu tô ficando sozinha durante o dia, porque o Maurício voltou a trabalhar, então tá meio difícil eu conseguir fazer as coisas. Então eu peço compreensão de vocês, mas eu não abandonei o canal, não vou deixar de gravar, eu só tô tentando formular uma rotina, me adaptando a essa nova vida, porque é muita correria e ela demanda muito da minha atenção e eu fico só com ela, então é por isso que eu tá meio ausente, mas assim que eu for conseguindo vai voltar normal os vídeos, tá? Toda semana, mas por enquanto ainda não vou estipular dias pra vocês nos vídeos, porque tá meio complicado pra mim. Também estou pensando em fazer um vídeo respondendo algumas perguntas de vocês. Não prometo ainda quando eu vou fazer, como vai ser, mas eu peço que vocês deixem as perguntas abaixo. E também eu vou colocar uma foto lá na minha página do Facebook perguntando as perguntas, vocês podem colocar lá também. Tá? Mas aí eu não prometo ser agora, não sei quando eu vou conseguir gravar, mas assim que eu conseguir eu gravo as perguntas, respondendo as perguntas de vocês. Então vamos lá. Bom, no sábado, dia 16 de julho, eu tava com 40 semanas e eu tinha que começar a ir a cada 2 dias lá no hospital para fazer o acompanhamento, para ver como eu tava, como ela tava. Enfim, para fazer todo esse acompanhamento eu tinha que ir a cada 2 dias. E aí eu fui à noite, porque, como eu já falei pra vocês, aquela minha conhecida enfermeira tava lá, era plantão dela e o plantão era à noite. Então eu ia sempre no plantão dela pra ela poder me ajudar, auxiliar, e ela sempre me ajudava. E eu fui até então eu não tava com dilatação nenhuma, eu já tinha passado acho que uns 2 dias atrás na médica, e ela havia pedido pra eu ir mesmo, e eu tava sem dilatação nenhuma. E aí eu fui à noite. Quando a médica me examinou, eu tava com 2 centímetros de dilatação e tava tudo bem, né? Ela fez exame, portanto tudo normal, e pediu pra eu ir fazer o cardiotoco e depois retornar pra ela pra ver se tava tudo normal. Nesse tempo que eu fiz o cardiotoco, eu comecei a sentir umas dores. E aí eu voltei e tava esperando passar com ela novamente, comecei a sentir dores. E aí eu ainda falei pro Maurício, pode ser que é psicológico, mas eu tô começando a sentir umas dores meio estranhas. Aí ele falou, vamos ver, né? Aí eu fui, passei, ela falou, tá tudo bem. Aí deu as instruções, se tiver sangramento, se tiver com contrações em menos de 3 minutos, enfim, deu todas aquelas instruções, você retorna aqui. Por enquanto não tem, tá tudo bem ainda, né? Não tenho o que fazer. E aí eu vim pra casa normal, tava sentindo umas dorzinhas estranhas, assim, mais nada, né? Tava normal. Quando foi 3 horas da manhã, eu não aguentava mais dormir, de tanta dor que tava começando a vir. E minhas dores estavam vindo em 3 em 3 minutos, em 5 em 5 minutos, em 10 minutos, e tava vindo umas dores muito fortes. E aí quando foi 5 horas da manhã, eu mandei mensagem pra essa minha amiga, Fernanda, a enfermeira, e falei pra ela, olha, eu tô sentindo isso e isso. Ela falou, olha, vem pra cá pra gente fazer o exame novamente, ver se tá tudo bem, se você tá com contração mesmo, e aproveita que o hospital tá vazio, vai ser rapidinho. Aí eu falei, não sei. Ela falou, vem que... Eu falei, porque eu não quero ficar indo toda hora, né? Eu não queria ficar todo momento, ficar indo. Aí ela falou, não, pode vir que a gente tá aqui pra isso mesmo e os médicos estão acostumados. É melhor você pecar pelo excesso do que por a falta dele. E aí eu acordei o Maurício, porque até então eu deixei ele dormindo, porque eu não vi necessidade de acordá-lo por conta dessa dor. Aí eu acordei ele e falei, olha, minhas dores estão aumentando desde as 3 da manhã acordada com dor, então eu acho melhor a gente ir. E nós fomos lá no hospital.
Nós chegamos lá, era umas 6h30 por aí, já tava trocando turno, né, o plantão dos médicos, que eles trocam às 7. E aí foi um médico que me atendeu, ele fez o exame de toque, eu tava com 3 centímetros de dilatação, então da noite, a hora que eu fui no médico era à noite, no sábado, era umas 3 horas da manhã mais ou menos, então era umas 7 horas, né, por aí, umas 7h30. Então, desse horário até as 7 da manhã, eu dilatei 1 centímetro. E aí ele falou, olha, você está com 3 centímetros de dilatação, vamos fazer o exame, novamente. E aí ele fez o exame, tudo, e ele falou, olha, ainda, mesmas instruções, se tiver sangramento, se tiver contração, só que ele olhou pra mim e ele falou, só que eu acho que eu te vejo hoje ainda. Aí eu falei, tá bom, né, vamos ver. Voltei pra casa, isso já era domingo, dia 17 da manhã. Né? Era dia 17 e era de manhã. Aí eu vim pra casa, só que aí eu não consegui dormir o domingo inteiro, e o domingo inteiro com dor, e elas só aumentavam, e eu com muita dor. E esqueci de falar pra vocês que no domingo, quando eu fui de manhã, eles me deram Buscopan na veia. Porque eles falaram, a gente vai dar pra dor. Só que assim, como eu já estava com contrações, já estava em trabalho de parto, o Buscopan não adiantou nada. Então foi só uma medicação meio que em vão, assim, porque não adiantou, né? Mas tudo bem. Aí voltei pra casa, passei o domingo inteiro com muita dor, e aí as dores foram aumentando, aí eu tomava banho, deixava a água cair pra ver se relaxava, e nada de passar dor. Aí eu não queria ir pro hospital, assim, com pouca dilatação, pra eu não ter que ficar sofrendo lá, entendeu? Eu preferia ficar sofrendo em casa, porque pelo menos eu tava na minha casa, tava quietinha, né, tava no meu canto, sentia dor, mas tava no conforto da minha casa, do que ficar no hospital. Mas aí quando foi 10 horas da noite, eu tava com muita dor e eu tava com medo de passar a noite em claros, sem dormir de novo, porque eu tava exausta, eu não tinha conseguido dormir a madrugada, e o domingo inteiro também eu não tinha conseguido dormir. E aí eu tava muito exausta, aí eu falei pro Maurício, vamos no hospital de novo. Aí nós fomos. Quando chegou lá, eu tava com 4 centímetros de dilatação. E aí a médica já era outra médica, né? Aquele doutor que me atendeu de manhã, ele estava lá, mas quem me atendeu nessa hora foi outra médica. E aí ela falou, olha, vamos fazer o cardio todo pra ver como tá, mas você já tá com 4 centímetros de dilatação. E aí eu fiz o cardio-toco e voltei. Quando eu voltei, era um médico. Aí ele falou, não falei que eu ia te ver, né? Enfim, como você tá? Eu falei, tô sentindo isso. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte. Você vai ficar andando aí pelo hospital. Não para de andar, porque andar ajuda a dilatar. E daqui 2 horas eu vou te examinar de novo. Aí eu falei pro Maurício, aí ele falou assim, pra mim só aumentou, porque ele só internou com 5 de dilatação. Aí eu falei pro Maurício, Jaque, eu passei o dia inteiro para dilatar 1 centímetro, impossível em 2 horas dilatar 1 centímetro. Eu falei, então vamos embora para casa. Eu falei, porque eu não quero ficar aqui sofrendo. E eu não tava realmente conseguindo ficar sentada e deitada, não parava de andar aqui em casa. Aí nós viemos pra casa, e aí chegando aqui em casa, eu falei pro Maurício, pode dormir, porque eu não vou conseguir dormir mesmo, qualquer coisa eu te chamo. Quando foi meia-noite, eu comecei a ficar com muita dor mesmo. Eu fiquei com muita dor. E aí eu falei pro Maurício, eu vou ter que ir pro hospital, porque eu não estou aguentando mais, eu estou aguentando de dor, comecei a ficar muito forte as dores. E aí o Maurício falou, então vamos, né? Aí nós chegamos no hospital, eu acho que era umas 1h30, 2 horas, eu não me recordo a hora certinho. E aí eu fui, passei direto com a médica novamente, eu falei que eu tinha ido em casa buscar uma blusa de frio, porque eu tava com muito frio. Realmente estava muito frio aquela noite, mas não foi por esse motivo, né? Ela falou, não, tudo bem. E nisso eu tava com muita fome também, aí eu tomei um leite. Vomitei tudo aqui em casa por conta das dores. Aí eu vomitei, aí eu falei, sai, vamos, porque eu tô com muita dor. Chegando lá, ela me examinou, eu já tava com 5 de dilatação.
E aí ela falou, olha, eu vou te internar. E lá na sala mesmo eu vomitei de novo, porque eu tava com muita dor. E ela me internou, então eu fui pra sala de pré-parto. Era 3 horas da manhã quando eu internei. E aí eu comecei, nisso já fazia 24 horas que eu tava com dor e sem dormir. E aí eles chegam lá, é uma sala onde seria o parto, né, normal, que eu gravei o vídeo pra vocês, eu vou deixar aqui abaixo pra quem não viu. E aí eu fiquei naquela sala e lá aí ela colocou o cardiotopo em mim, aí ela falou, só que você vai ter que ficar deitada, e deitada a dor vinha muito forte. Ela falou, você vai ter que ficar uns 20 minutos fazendo esse exame. Minha vontade era tirar aquele aparelho, levantar, tava com muita dor, gente, era uma dor assim, muito forte, doía tudo aqui assim na lombar, passava pra virilha, e aí era uma dor, e assim, ela tava mexendo a todo tempo, entendeu? Ela mexia muito, então também tava tranquila, porque eu vi que ela tava bem, ela tava se mexendo, e uma dor. E aí eles iam me examinar toda hora, e aí tava evoluindo a dilatação. Quando foi 6 horas da manhã, não, 5h30, o Maurício falou, eu vou lá em casa buscar as suas coisas, porque até então eu não tinha levado nada, né? Ele falou, eu vou em casa buscar suas coisas, aproveitar que não tá trânsito, porque da minha casa pro hospital pega um pedacinho que é um fluxo grande de trânsito, então para ele não ficar muito preso lá e de repente não saber que horas que a menina ia nascer e ela não ia ter roupa, eu também não, ele falou, eu vou e pego suas coisas e já volto. Eu falei, tudo bem. Aí ele foi, era umas 5h30, quando foi 6 horas, a enfermeira, o médico que me examinou foi lá e falou como eu tava me sentindo, tudo. Aí eu falei que eu tava com muita dor, e ele falou, olha, eu vou colocar você na ducha pra dar uma aliviada na dor e pra ajudar a dilatar também. E aí eu fui pra ducha às 6 horas da manhã e fiquei lá até 7 horas, que foi a hora que o Maurício chegou e me caçou, eu tava lá no banheiro, na ducha, aí ele me ajudou a sair, né, me enxugou, me ajudou a sair, e aí a médica veio. Nisso eu tava com 7 centímetros de dilatação. Nisso trocou turno, e aí vieram outros médicos também e me atenderam, né? E aí começou a me examinar, e quando foi 8 horas da manhã, o médico passou e falou, olha, a gente pode esperar a dilatação vir naturalmente, mas você vai ganhar lá por meio-dia, 1h da tarde. Ou eu posso te ajudar com a ocitocina, que aí vai acelerar um pouco o processo da dilatação. Ela falou, não, tudo bem, porque eu já não tava mais aguentando. E aí nisso eles estouraram minha bolsa, só que não saiu líquido direito, né? Ela falou assim, olha, não só quase nem saiu líquido. E aí tudo bem. Aí a menina falou, então umas 8h30 eu venho aqui. Aí 8h30 a menina foi lá pra me aplicar ocitocina. E, gente, foi uma tortura. Vocês não têm ideia do quanto eu sofri, porque ela furou meu braço umas 90 mil vezes, mas não foi culpa delas. Era porque todas as minhas veias estouravam, porque eu tava com muita dor e aí estava fazendo estourar as veias. É que agora já saiu, né, porque já faz 20 dias que a neném nasceu, que eu tô gravando aqui o vídeo pra vocês, mas meu braço ficou inteirinho roxo, mas assim, muito roxo mesmo, ficou chegar preto, assim, de tão roxo que ficou. E aí ela colocava, estourava, e nada. E nisso chamaram ela para um parto que a mulher já estava tendo, e aí eles chamam as enfermeiras. Aí ela falou, olha, eu já volto aqui. E aí foi pro parto, tanto que foi super rápido, era tipo, acho que 8h40 quando ela foi, 9 horas ela já tava de volta, e colocou aqui, o médico veio, me olhou, ele falou assim, vamos começar. E ele me preparou, ele falou, pode preparar a sala, tudo. Quando foi, acho que umas 9h10 ele começou. E aí o que acontece? Lá na sala onde vocês viram pelo vídeo, eu fico, naquela cama que eu tava foi onde começou o processo de nascimento dela. Então eles têm 2 apoios assim, eu apoiei as pernas e o médico começou a descolar minha placenta. E aquilo, gente, que agonia.
porque tinha vontade de dar um chute na cara do médico, de tanta dor, porque eu tava doendo mais do que as contrações. Mas ele tinha que fazer, ele conversando comigo a todo tempo, era o Maurício do meu lado, ele falou, olha, instruiu o Maurício de como ele ia me ajudar, pediu para ele sempre apoiar minha cabeça e fazer força. Ela falou, só que você só faz força quando a contração vir, pra você não se cansar tanto. E aí a contração vinha, eu fazia, só que eu tava exausta, eu tava dormindo em pé, eu tava muito cansada. Aí nisso eu fiquei, acho que até umas 9h30, tentando, fazendo força e nada de conseguir, porque eu tava muito cansada, eu não tinha mais força pra nada. E aí ele chamou um outro médico, e o médico tentou, ele falou, olha, a gente vai ter que levar ela para outra sala. Aí me levaram para uma sala, tipo, que seria de cesárea, né? Só que não foi cesárea, eles me colocaram lá, me deram a hack, que foi a melhor coisa que aconteceu, gente, de verdade, assim. Porque até então eles estavam sendo natural, sem anestesia nenhuma. E por mim eu teria, entendeu? Só que eu acho que assim, foi o que o médico me disse, você tá tão já cansada, tão exausto, porque já fazia mais de 24 horas que eu tava sem dormir, sem conseguir. Tava muito difícil mesmo. Então, eu não tinha mais força. E eles estavam com medo de eu, tipo, começar a contrair, prender a cabecinha dela, porque ela já tava saindo. Só que eu tava sem força pra expulsá-la, entendeu? Levaram pra essa outra sala. O anestesista pediu pra eu sentar, colocou a hack nas minhas costas. E aí eu comecei a já sentir formigar, né? Bem assim, não é nada demais, gente. Muito tranquilo, não senti nada, assim, nenhuma agonia, nada disso. Foi, nossa, muito pelo contrário, foi um alívio tremendo pra mim aquilo lá. Nisso o Maurício estava se trocando, porque ele tem que se trocar, porque aí já é uma sala de cirurgia mesmo, então ele tem que trocar de roupa, ele não podia ficar com as roupas que ele estava, tinha que se esterilizar, se lavar. Então aí nisso ele estava fazendo isso enquanto estavam me preparando. E aí quando me deram uma hack, que eu já tava com efeito, eles chamaram o Maurício entrou e veio do meu lado. O médico falou assim, ó, você vai fazer 2 forças. E aí eu falei pra ele, mas como eu fazer força? Eu não tô sentindo nada. Ele falou assim, olha, faz força como se você quisesse fazer cocô. Faz força que ela já tá saindo, então é só 2 forcinhas. Ele falou, só que eu vou fazer, vou te ajudar. Eu falei, tá bom. Gente, eu fiz 2 forças, ela saiu, ela deu aquele chorinho, parou na hora, e nisso o Maurício já olhou pra ver como ela tava, ele falou, ela é grandona. E desculpa aqui, muita emoção. Volta um filme na cabeça, assim, é um momento maravilhoso. Então, gente, é um momento maravilhoso, foi único, assim, ver ela, entendeu? Aí eles limparam ela, só cortaram o cordão. Nisso, o Maurício podia cortar o cordão, só que ele tava tão preocupado comigo, ele já tava tão exausto que ele nem lembrou disso e queria ver neném também pra ver como ela tá. E aí eles me trouxeram, né? A enfermeira falou, pode tirar foto, aí foi aquelas fotos que vocês já viram. E aí eu falava com ela ficava aqui comigo, assim, quietinha. Falou, olha, nós precisamos usar o forceps, porque você já não tinha mais força. Só que antes de usar o forceps e ela nascer chorando bem, do que nós não usarmos e ela não nascer chorando, não nascer ela falou, porque ela nasceu perfeita, ela tá ótima. E sinceramente, gente, ela não ficou com marca, ela não teve nenhum probleminha, a cabeça dela tá perfeitinha, ela não teve nada, porque a gente já passou nos médicos lá mesmo, eles olham na hora. E aí às 10 horas da manhã ela nasceu. E aí ela nasceu, né, como eu já falei pra vocês, no nascimento dela com 49 centímetros e meio, 3,730 kg, então ela era bem grandona, por isso também que, né, que a minha barriga tava enorme, ela era bem grandona.
E aí ele falou, olha, nós também fizemos o corte do períneo, então também vão 6 pontos, né, externos, fora os internos, né, que deu por volta de uns 15 pontos no total, assim. Ele falou, eu falei, não, tudo bem. Aí nisso, eles pediram pro Maurício se retirar, que eles iam terminar de me fechar, e eu ia ficar 2 horas na sala de pré-parto, de pós-parto, desculpa, de recuperação, né, pra me recuperar e poder ir pro quarto. Isso eu fiquei lá na sala e a médica que estava me fazendo os pontos, me costurando, o tempo todo conversando comigo, né? Falou que foi tudo bem, que foi tranquilo, que eu tava bem, que a neném também tava. E eu toda E aí eles terminaram de me costurar e eu tava muito bem, de verdade, gente. Eu não, assim, não foi nada, eu tava bem tranquila. E aí chegou a hora de eu passar da maca cirúrgica para outra, colocaram assim na maca. E aí quando ela tava indo, eu vejo ela pegando a Isa, assim. Aí eu nem me toquei que ela tava ali, porque ela tava tão quietinha, gente, que eu falei, meu Deus. Aí nisso ela falou assim, olha, deita de lado que eu vou colocar lá no seu peito já. Aí eu deitei de lado, tirei o peito, né? Eles pegaram ela e aí foi quando eu consegui. E aí eles me colocaram, ela colocou ela no peito, ainda a médica falou, nossa, ela é linda, gorduchinha. A enfermeira falou, ai, como ela é linda, gorduchinha. Aí me levaram para uma outra sala, que é bem do lado ali, né? É só sair a porta e já me encaixaram. E ali eles pediram para eu não levantar a cabeça, porque eu tinha tomado a hack, né? E aí eles pediram para eu não levantar a cabeça. Isso, gente, se eu não me engano, era umas 10h30, 10h40 nessa daí. E aí eles me colocaram ali, né, tudo, aí vieram, pegaram o colírio no olhinho dela, me colocaram também na parede de pressão para ir do coração, né, para ir acompanhando que você estava bem. Vieram também nesse período para dar uma injeçãozinha nela, que é a da hepatite. E aí, né, fiquei lá por volta até uma meio-dia, quando foram me levar pro quarto. Me levaram, né? Aí cheguei no quarto, eles pediram pra eu não levantar nada, que eu tinha que ficar ali por um tempo. Só que aí nesse tempo eles falaram para o Maurício que eu ia ficar umas 3 horas, na verdade, lá na coisa. Então o Maurício aproveitou para ir comer e aproveitou para comprar um presentinho para Isa e para mim também. E aí eu queria que ele viesse, né, porque ele já podia subir, mas não veio porque, né, ele tava precisando ficar, achou que não poderia vir. Ficou nisso, quando foi acho que umas 2 horas, 2h30, ele veio e aí a gente ficou lá, tudo, só que nisso eu tava ainda com a roupa, porque eu não podia tomar banho, não podia levantar, e nem ela também. Só que quando foi umas 3 horas, eu tava com muita vontade de fazer xixi, eu tava com fralda. E eu falei, eu preciso ir no banheiro, eu preciso levantar, porque eu não tô aguentando, eu não vou conseguir fazer aqui na fralda, né? Estranho, porque eu já tava bem, eu já tava sentindo as pernas. E eu também só subi pro quarto, porque eles perguntaram, né, se eu tava sentindo as pernas, e eu já tava sentindo mesmo. E aí, nisso eu fui no banheiro, aí eu levei uma bronca da enfermeira, porque ela entrou no quarto bem na hora e falou que eu não poderia ter levantado muito, né? Só que eu tava bem, realmente, eu fui bem devagar mesmo, pra não correr o risco. E nesse tempo todo a Isa ficou no meu peito, assim, não mamando esse tempo, mas ela ficou em contato, mamou também bastante, então é muito, muito gostoso. E aí eu levei uma bronca dela, mas aí eu falei, não, eu tô bem. Ai, por favor, deita de novo, você não poderia estar em pé agora, né, tal. Eu falei, não, mas eu tô bem. E eu tava mesmo, só que depois eu fiquei com medo, porque ela falou que eu poderia ficar com sequelas de dor de cabeça, tontura, essas coisas. Mas tá bom. Foi 4 horas, já podia vir visita, aí meus irmãos vieram, né, minha mãe levou eles.
Depois meu sogro chegou e eu com aquela camisola, tava suja ainda, a Isa também tava sem roupinha. E aí foi bem na hora que o meu sogro chegou, bem na hora que a enfermeira veio pra dar o banho nela, que foi onde tem um vídeo também que eu vou mostrar pra vocês. Vocês podem ver que eu tô de camisola ainda ali, eu tava bem tensa. E assim que acabou a visita, que foi 6 horas, eu já podia tomar banho. E eu também tava morta de fome, ainda não podia comer. Então, horrível, né? E nisso eu fui, tomei banho, era umas 6h30, 7 horas, tomei banho, aí que eu consegui relaxar. O Maurício foi, me deu um auxílio assim, porque ainda tava um pouquinho tonta, normal, porque acaba perdendo sangue, né? Porque eles fizeram cortinha, sai sangue de tudo. Mas assim, fiquei muito bem, de verdade. Fiquei os 3 dias lá. Na verdade foram 2. E muito tranquilo, gente. Lá é um hospital maravilhoso. Eu não tenho um lá pra falar, tanto de médico quanto de enfermeira, de nada, nada. Atendimento assim é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu fui muito bem atendida. Toda hora tinha enfermeira ali me auxiliando. Toda hora tinha gente ali entrando para saber se eu estava bem, que nem no primeiro dia eu tomei medicação por conta da dor, mas depois eu não tomei mais nada. Já no outro dia que eu estava bem, essa noite minha mãe dormiu comigo, porque eu não podia ficar homem, minha mãe foi lá, dormiu comigo. A Isa ficou bem, ela ficou muito bem, não tenho o que falar. Na primeira noite ela estava querendo mamar e não conseguia porque ela estava com cólica, mas na verdade não era cólica, era uma dorzinha assim, porque ela queria fazer cocô e não conseguia. Mas enfim, gente, eu não tenho o que falar, foi muito bem amparada, foi muito bem tratada, tanto pelos médicos quanto pelas enfermeiras. E foi isso, meu relato de parto. Bom, também no período da minha recuperação, eu fiquei toda com sangue pisado no rosto inteiro, de tanta força que eu fiz. Mas também saiu depois de, acho que uma semana, mais ou menos 2 semanas, já tava tudo normal. Então foi um parto normal com fórceps e com um corte no períneo. Hoje eu tá com 20 dias, eu vou gravar um vídeo sobre amamentação pra vocês, mas eu tô esperando passar esse primeiro mês pra eu ver como vai ser, porque eu tô me adaptando, nós duas estamos nos conhecendo. Vou gravar também sobre minha recuperação, tá? Eu também tô esperando passar esses 30 dias pra falar pra vocês como que foi, né? Porque não tem muito o que falar. E também já tô me programando para gravar os vídeos, mas foi como eu falei no começo do vídeo, é muito complicado porque ainda tô me adaptando, então, mas logo vai voltar ao normal, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do meu relato. Eu tentei falar tudo o que aconteceu, espero não ter esquecido de nada, desculpa se ficou muito grande, mas eu quis detalhar tudinho pra vocês saberem e não perder nada do que aconteceu comigo, já que eu não pude gravar 24 horas pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, não deixe de curtir, de se inscrever quem não é inscrito ainda e de compartilhar nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo.